Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Web Rádio Deus Conosco. Começa agora o programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Apresentação: Marluce Ferreira, Belmiro Alves e Luiz Henrique. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. O programa Novos Tempos de hoje é uma homenagem à rede de comunicação Deus Conosco, que vem com Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Oração da esperança. Senhor, os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes. Multidões sintonizam contigo buscando servir-te. Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias de entendimento fraternal,
vividos na casa que nos emprestaste para o planejamento das atividades evangélicas do futuro. Como não estamos habituados a agradecer e louvar, sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos e ensandecidos ateiam as labaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam no mundo. Tu podes fazê-lo, Senhor. E é por isto que, em te agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade e que terão de despertar um dia sob o látego da consciência que a ninguém poupa. Porque já passamos em épocas remotas por estes caminhos, é que te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes, que desconhecem a própria desdita. Quanto a nós, ensina-nos a não fruir de felicidade, enquanto haja na terra e na pátria do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação e consciente ou inconscientemente te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura como pastor de nossas vidas. Quando os teus discípulos aqui reunidos encerramos esta etapa, damos-nos as mãos e emocionados repetimos como os mártires do passado: Ave Cristo. Em tuas mãos depositamos nossas vidas, para que delas faças o que te aprouver, sem nos consultar o que queremos, porque só tu sabes o que é de melhor para nós. Bezerra de Menezes. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz.
digníssimas autoridades presentes e representadas, particularmente os nobres deputados Bruno Toledo, Davi Filho, o vereador Dr. Kleber Costa, o presidente do Lar São Domingos, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através das emissoras de rádio, pela web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Profundamente emocionado, peço permissão para quebrar o protocolo, realizando a nossa mensagem sentado por um problema de saúde da coluna vertebral e também emocionado pelas homenagens que reconheço não merecer. Os corações afetuosos de Alagoas sempre me enriqueceram de paz. Ainda me recordo da primeira vez que estive na cidade de Maceió. Foi por volta do mês de abril de 1952, quando eu tive a oportunidade de proferir a nossa conferência no teatro desta cidade. Desde então, Alagoas, particularmente Maceió, penetraram na minha alma de maneira profunda, permitindo-me a alegria imensa de ter aqui irmãos, não apenas na fé, mas na solidariedade, na ternura, no amor. E hoje, para uma grande surpresa, receber estas homenagens que me dignificam, eu que reconheço ser um aprendiz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e que ainda em verdade não tenho sabido corresponder à expectativa dos mentores espirituais, compadecidos de todos nós neste momento grave do trânsito terrestre. Aos nobres deputados, minha profunda emoção. Sem dúvida, tem sido uma luta larga. Em 92 anos de idade, 76 dos quais foram dedicados ao apostolado do serviço, na doutrina que me salvou da loucura, ou do cárcere, ou do suicídio. Desde os 4 anos de idade, tive a oportunidade de entrar em um mundo estranho, paranormal, enquanto a minha família, militando na venerável religião católica, não sabia entender aquilo que lhe acontecia. Eram vozes, eram pessoas adultas que me falavam, crianças, e particularmente o indígena Tupi-Guarani de 8 anos, que se titulava como Jaguaraçu, e que foi o meu companheiro de infância até os 12 anos, a ponto de permitir-me confundi-lo com outras crianças, acreditando tratar-se de uma criança comum. Tão real, tão físico era o companheiro generoso. Mais tarde, quando foi deixada uma criança afrodescendente,
numa lata de lixo, às portas da então criada Mansão do Caminho, e nós a retiramos e vimos a patologia de uma mãe que perdeu o sentido da vida na criança coberta de formigas, no sexo, no cordão umbilical que mantinha ainda a placenta e nas pálpebras. Uma emoção tomou conta de mim. Eu contava 19 anos e corri ao notário do bairro e registrei-a como filho, dando-lhe o nome Jaguaraçu. E em verdade era o índiozinho que voltava para ser filho da minha alma. E durante um largo período foi pelos meus braços conduzido até aos 40 anos, quando desencarnou de uma parada cardíaca, em um período em que também eu estava com uma cardiopatia muito grave. Então essas experiências levavam-me a um tormento contínuo e a minha família. Éramos 13 filhos. Meus pais, almas generosas e nobres, sofriam comigo a injunção dolorosa daquela percepção que o venerando confessor me dizia tratasse da figura satânica, que desejava conduzir-me às hienas infernais, até o dia que, aos 12 anos de idade, presidente da Cruzada Eucarística e sacristão auxiliar das missas e das atividades da igreja, eu optei por me rebelar contra Deus. E diante do altar de coração de Jesus, a que eu amo até hoje, eu disse: o Senhor que é Deus não pode com Satanás, como crê que eu vou poder? Então, estamos diante de um enigma: ou você não existe, e tudo isso é fantasia, são estados mórbidos da personalidade, ou você é de uma crueldade infame. A partir de hoje, eu declino da honra de ser seu filho. Mas ele não deu a menor importância. E eu continuei. Quando o irmão desencarnou de maneira violenta, com uma problemática cerebral, e me causou um choque muito profundo. Fiquei paralítico. E naturalmente, o médico da cidade, único naquela ocasião, diagnosticou que se tratava de um choque, mas não explicou que era um choque emocional. E que se eu tomasse um outro choque, eu ficaria bom. Meus irmãos, muito inteligentes, aplicaram um choque elétrico que quase me mataram. Até o momento quando uma senhora foi levada à minha casa por uma prima e, olhando-me docemente, falou que não se tratava de uma doença, se tratava de um fenômeno mediúnico, que também não sabia o que era. Era o meu próprio irmão, que desencarnado e aturdido ante mim, portador de mediunidade, que se poderia comparar a um imã que atraía metais aos quais imantava, ele se ligou, atuando diretamente no centro dos movimentos e imobilizando-me desde o dia 23 de junho até 5 de dezembro daquele recuado 1944. E ela disse que era uma obsessão. Eu não sabia também o que era, na minha infinita ignorância, aos 17 anos. Ela sorriu e disse: não importa, o que importa é que você vai ficar bom agora. Sabe orar? E na minha jactância religiosa, de que eu sei rezar,
Essa está a diferença. Rezar é dizer palavras memorizadas. Orar é abrir a alma a Deus e falar docemente com Ele. Você sabe orar? Digo, sei, sim, senhora. Então, vamos orar, Pai Nosso. Acercou-se-me da cama, distendeu as mãos, e eu, curiosamente, fitei-a, fecho os olhos. Temendo ser alguma coisa mágica, eu cerrei mais ou menos, para poder acompanhar o fetiche que iria fazer. E vi que as suas mãos se inundavam de luzes e gotejavam sobre mim, proporcionando-me a sensação de um ar refrigerado, que não existia naquela época. E 3 a 5 minutos depois, ele disse: está bem. Os espíritos nobres retiraram seu irmão. Pode levantar-se. E ele disse: minha senhora, faz 6 meses que eu não tenho controle sobre as pernas. Uma sensação de cãibra e de mobilidade me domina, eu não posso levantar. Minha mãe estava ao lado da senhora e a minha prima. E minha mãe era uma mulher pequenina, o que significa em psicologia uma mulher terror. Porque toda mulher pequena é semelhante à trovoada. Já começa chovendo. As altas são como muito trovão, pouca chuva. Ela me olhou e disse: levante. Mas mãe, eu não posso. Se eu me levantar, eu caio. Caia. Mas prove que você é bem educado. Então, compreendi que ou eu levantava, Porque naquele período os filhos respeitavam os pais. E lá em casa, nós éramos agraciados com uma terapia permanente. Meu pai era psicoterapeuta. E a terapia ficava pendurada atrás da porta. Qualquer problema era solucionado entre 3 movimentos assim. E nenhum dos 13, que eu saiba, criou qualquer conflito, qualquer complexo. Terapia eficiente. Mas então eu tentei levantar-me e consegui levantar. Pus-me de pé e andei. Então, emocionadamente, eu perguntei à senhora: o que é isto? Mediunidade. Como a senhora sabe que é meu irmão que morreu? Porque eu vejo meu filho. Foi o dia mais feliz da minha vida. Porque eu também via, e eu me considerava um psicopata. Agora eu era acompanhado de uma outra psicopata. Estava tudo bem. Então eu perguntei à senhora: vê os mortos? Vejo. E digo: eu também. Penso que você é médium. É assim a minha história. E a partir dali, ela me falou sobre a grandeza de uma ciência que é a diretriz para uma sociedade nobre, uma criatura feliz. Então, desejo agradecer. Não tenho merecimento. Merecem Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Merecem aqueles que, à semelhança de Francisco Cândido Xavier, o apóstolo da mediunidade, deram a vida para apontar em rumo de segurança às criaturas sofredoras. Merecem os espíritas de Alagoas, o inolvidável professor, presidente da Federação Espírita do Estado, por anos intérminos, junto a quem eu aprendi humildade, ternura, simplicidade de coração. Então eu peço licença para transferir-lhes para Allan Kardec esse título de valorização da vida, esse título de cidadania, e aos apóstolos do bem eu ficarei
com o estímulo, com o seu afeto, com o carinho nobre dos seus corações, para que, neste crepúsculo, a noite desce sobre a minha mente. Eu já posso perceber uma alvorada, que é o amanhecer do além-túmulo, para onde todos rumamos, e eu, com mais alegria, já escuto os clarins da imortalidade da alma, e sei que aos 92 anos de idade, nada mais posso fazer senão servir e amar, conforme Jesus nos ensinou e o Espiritismo promulga. Muito obrigado, nobres deputados. Digno é dia. Muito obrigado. A grande contista sueco, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e foi a primeira mulher a ganhá-lo, Selma Lagerlöf, estabelece que a maior dívida que nós possuímos é a dívida da gratidão. Carregá-la-ei por toda a breve jornada que lhe resta, e onde quer que vá, honrarei com a compostura a bondade de Maceió, dos seus eméritos políticos, numa hora tão grave, em que a própria palavra parece decompor-se, desonrando o pensamento de Aristóteles, quando tem a ocasião de escrever a sua carta a Nicômano, a carta a seu filho, e realiza o primeiro tratado teórico de política da humanidade. Então, isso farei. Mas gostaria de dizer que neste momento em que a tecnologia de ponta atinge o macrocosmo, decifrando alguns dos grandes enigmas do cosmo, e ao mesmo tempo penetrando na construção da física quântica para estudar as partículas e chegar ao campo da energia. Quando a cultura ética, a civilização, a problemática do pensamento atingem os mais elevados níveis de percepção humana, infelizmente, ainda se mata por um pedaço de pão, ainda se ultraja pelo tormento da drogadição, ainda se desce ao baixo nível da alta criminalidade pelo alcoolismo, e se vai chafurdar nos pantanais da indignidade pelo sexo em desalinho. O notável teólogo e filósofo norte-americano Rollo May, falando sobre a situação da sociedade contemporânea, ele assevera que são 4 elementos mal cuidados que nos colocaram na postura de dor, de ansiedade, de depressão e de suicídio na qual nós nos encontramos. O primeiro fator é a perda das tradições. O segundo fator é o sexismo. O terceiro é aquele que diz respeito ao individualismo. E o quarto, a compulsão de compras e de competitividade individual. Esses fatores, a partir da década de 50 do século e do ano passado, ergueram na sociedade o biótipo que perdeu o endereço de si mesmo. Há 280 anos na Inglaterra, no período industrial, o filósofo Thomas Hardy estabeleceu que o homem do seu tempo
havia perdido a direção de Deus. E isso era alarmante para uma Inglaterra burguesa que iria substituir ao largo do tempo o homem pelo robô, conforme Charles Chaplin o demonstrou na película cinematográfica Tempos Modernos. E de queda em queda, de sexo desvairado a essa busca terrível pela não mais necessidade sexual, mas pela exibição do tormento sexual, constituímos-nos uma sociedade vazia de idealismo, pessoas que perdemos o objetivo de nós mesmos, o que mereceu do citado Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, a expressão de que a vida, para ser vida, deve ter um sentido. Quando a vida perde o sentido, o indivíduo vegeta. E logo após, o extraordinário psiquiatra austríaco Viktor Frankl estabeleceu também que a vida tem um objetivo e todos somos convidados a lutar por esse objetivo, ou a nossa vida não passa de uma mascarada de ilusões. E o disse com propriedade Viktor Frankl, considerado o mais notável psiquiatra do século XX. Ele esteve em vários campos de concentração e de extermínio por possuir o crime de haver nascido judeu. E esse homem extraordinário a que tanto deve a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, culminou seus dias em Auschwitz. E foi ali em Auschwitz que ele percebeu qual era o significado da vida. Ninguém queria morrer. No pior lugar do mundo, sob tensão e desgaste, miséria física, moral, social, degradação, ninguém queria morrer. E, no entanto, numa sociedade rica de favores, de prazeres, de gozo, a pessoa suicida-se por uma questão de rápido tormento, por desamor, por solidão, por várias patologias psiquiátricas e psicológicas, ou apenas por vazio existencial. A Organização Mundial de Saúde estabelece que existem hoje na Terra 360 milhões de depressivos crônicos, fora aqueles que não são diagnosticados. E em cada segundo na Terra, alguém tenta o suicídio. A vida, todos somos unânimes, é um milagre. Se conhece do ponto de vista da negação de uma causa, não se pode negar a sua qualidade, desde a monera na intimidade dos oceanos profundos, até esta organização celular de 300 bilhões de células em circuito especializado, transformando uma gota d'água salgada e uma molécula, uma célula, em pensamento, em ideal, em ambição, em sentimento. Quando nos detemos a olhar a moderna cerebrologia e dizerem, como os notáveis pais do pensamento cerebral atual, que ali estão 100 bilhões de neurônios que se movem com a velocidade do pensamento, comunicando-se através dos axônios, as caudas, as árvores de comunicação, e que isso é resultado de uma transformação incompreensível. Ou agora, no Museu de Paris, ao se encontrar uma alga marinha, que foi denominada a bolha, os cientistas param e não sabem explicar a vida. Porque essa alga tem 700
fenômenos sexuais. E ela se reproduz com uma velocidade incomparável, podendo ainda, ao mesmo tempo, ser uma devoradora de plâncton e de outras algas do mar, como fenômeno da vida. Por mais se abraça o materialismo dialético, o materialismo mecanicista ou o materialismo histórico, se há de dizer que todo efeito vem de uma causa física linear de Newton. Logo, se é o efeito inteligente, é óbvio, a causa deve ser inteligente. Mas se negarem esses estudiosos a causalidade, hão de ajoelhar-se diante do denominado fenômeno da vida. Aristóteles dizia: vida é tudo aquilo que se move por si mesmo. É tudo aquilo que tem expressão, desde o vírus até este conglomerado que forma o pensamento e nos leva a imaginar abstrações. Nosso pensamento é tão extraordinário que nós concebemos o inconcebível. E, no entanto, em nossa vã cegueira, não valorizamos a vida, desprezando-a, cometendo o aborto delituoso, o suicídio. Esse suicídio, acompanhado e dirigido à pena de morte nos países bárbaros, que falharam nas suas leis e então matam porque não sabem educar. E, acima de tudo, a eutanásia como fuga do sofrimento. Então é inevitável que esta visão demonstre que o nosso intelectualismo é a grande horizontal da vida, porque falta esse sentimento que é vertical, na direção do que Buda chamava a causa cáusica do universo. E se nós imaginarmos essa causa cáusica, somos induzidos a pensar na doutrina espírita, quando o egregio codificador Allan Kardec fez uma interrogação às forças galvanizantes do universo. Quem é Deus? Capítulo número 1 do Livro dos Espíritos, primeira questão. E eles responderam: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E Allan Kardec volta a inquirir: e como? Se tem uma prova da existência de Deus? Respondem em um axioma que aplicais a vossas ciências e que eu acabei de enunciar. Todo efeito provém de uma causa. Vede aquilo, os astros, as bactérias, que não foram feitas por um homem, por alguém, por algo, elas foram feitas. Então nós passamos agora a excogitar da grandeza da vida e procurar para nós um sentido. Mas isso que começou na década de 50, da chamada morte dos anos dourados, o período beatnik, as canções e novidades dos Beatles, de Elvis Presley, a moda estranha da jovem magra inglesa Mary Pant, mas também a destruição da família, o desencanto com as tradições e a psicologia que pareceu enlouquecer nos anos 60. Acabemos com os mitos. Os mitos pervertem as histórias da carochinha, as heranças de João e Maria, todas aquelas histórias dos 3 porquinhos que enriqueceram a alma das gerações transatas. A psicologia moderna desejou inovar e cometeu o pecado capital de combater esses mitos da nossa imaginação terna pelas tartarugas ninjas, pelos fantasmas nipônicos
pelos heróis Mr. América, Miss América, Flash Gordon e etc. E foram substituídos os mitos da fantasia pelos da mortandade. E agora a nossa mente está povoada de uma mitologia dantesca, útil enquanto defende o universo, mas igualmente destrutiva, porque não basta mais pensar na cinematografia mundial do perigo de destruir a Terra. E então, essas figuras antigas dos quadrinhos ressaltam de nossa imaginação para serem os nossos líderes, e nós perdemos o contato com a realidade. A nossa missão, em linha geral, falamos do ponto de vista estatístico, são os 15 minutos de glória. Para nós darmos esses minutos de glória, fazemos qualquer coisa. Para colocar no Face a vida que gostaríamos de ter, mas não temos. Um amigo disse hoje para mim, com muita simplicidade e beleza: o Face é a beleza, o book é a fantasia da realidade. A gente só vê o Face, mas não vê o book. Eu conheço muita gente no Face, mas eu conheço também o seu book, porque veio me pedir conselhos. E então eu vejo ali a fantasia, o mascarar, e também nas outras redes sociais. Nada contra elas, mas sim o mau uso de que fazemos delas para poder fugir, porque não temos coragem de enfrentar a solidão, o abandono, a falta de objetivo. Esses 3 fatores, permitam-me, começam no século XIX, particularmente quando Frederico Nietzsche tem a oportunidade de publicar o seu livro Assim Falava Zaratustra e Mata Deus. É nesta obra que Nietzsche, o filósofo pessimista alemão, declama que Deus morreu e que as catedrais agora são os mausoléus do Deus que morreu. E no mesmo diálogo em que o louco fala na praça, ele pergunta: e agora? Que será das aves dos céus, dos peixes dos mares, dos rios e dos lagos? Quem lhes dará alimentação? E entre o fim do século XIX e o começo do XX, Nietzsche, que era depressivo crônico, morre no surto de esquizofrenia. Mas era um filósofo extraordinário, marcado pela angústia e a castração de uma mãe, que lhe impunha uma visão religiosa distorcida e fanática, até o dia que ele se independiza da mãe e se rebela, tornando-se um discípulo emérito de Schopenhauer, outro pessimista. E a humanidade agora vai acompanhar a herança de Nietzsche no século XX, através de grandes pensadores, de notáveis teatrólogos, de extraordinários consultores de imagem. Qual é o jovem do século XX que não se lembra da tragédia de Franz Kafka, quando ele apresenta a sua tese pessimista, principalmente do indivíduo que virou micróbio, e o teatro do mundo exalta Kafka. Fui visitar a sua casa na República Tcheca e pude ver a alma atormentada desse rapaz que construiu a sua obra Metamorfoses. Mas também Kafka deve ter se inspirado na obra de Dostoiévski, epiléptico, psicopata, ébrio, que era socialista. E um dia fez uma piada com os bigodes de Joseph Stalin. E Stalin, pior que Hitler, porque Hitler matou publicamente. E os aliados silenciaram os crimes de Stalin somente em Moscou, na cidade. Ele mandou matar 2 milhões de inimigos políticos, fora aqueles que ele mandou para a Sibéria para morrer. E Dostoiévski
foi um deles. Era o jovem sonhador. Quem é que não se comove com a obra notável de Dostoiévski, O Idiota? Há um momento em que o idiota está com o príncipe católico Michigan e pergunta qual é o sentido da vida. E o príncipe diz esta frase: a beleza salvará o mundo. Quando nada mais quisermos, teremos a beleza das flores, a magia da natureza, a beleza. E Dostoiévski escreve as obras atormentadas e grandiosas da literatura ao lado de Leon Tolstói, os irmãos Karamazov, Anna Karenina, e assim por diante. O mundo passou a ser dominado pela literatura dantesca, atormentada do pensamento que vigia, e veio a Primeira Guerra Mundial. Os estrategistas militares disseram: nunca mais. Uma guerra como essa, nunca mais. E veio a segunda. E a segunda matou 110 milhões de pessoas por causa de um psicopata que estabeleceu-se na raça germânica, a raça da 25ª hora. E ele não era germânico, era austríacos do Tirol. Então esse psicótico incendiou o mundo, ceifou 100 milhões de vidas entre civis e militares. Então nasce nos esgotos de Paris Jean-Paul Sartre, discípulo dos pessimistas. E ali Jean-Paul Sartre apresenta a filosofia existencialista. O que é viver? Para que viver? Escreve ele a sua futura esposa, Madame de Beauvoir. De repente vem a bomba e destrói tudo. Ele viu em Paris pais entregarem as filhas aos soldados por uma barra de chocolate. Ele viu os sacerdotes cederem ao impulso do nazismo na Paris, cidade aberta, onde estava a sua religião. Tem medo, mas ele não viu, por exemplo, na Polônia, a abnegação de cristãos, de católicos, que deram a vida nas masmorras, quando a nobre Polônia de Frederico Chopin foi invadida no dia 1º de setembro de 39. E os tanques tiveram que lutar contra, parece um riso, a cavalaria polonesa. Os seus inimigos dos bárbaros eram cavaleiros montados, que foram dizimados ao peso dos carros de aço e ferro. Então, Jean-Paul Sartre proclama o existencialismo: viva agora, goze agora. Deus morreu. E aí nós fomos perdendo o sentido da vida, porque a morte continuava como fantasma que devora vidas. E é nesse momento que um dos seus discípulos, um dos mais acalorados, Alberto Camus, um jovem da Argélia, um gênio, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura com um livro que publicou. O original em francês, já que a Argélia era a possessão francesa, falava então l'étranger, o estrangeiro. Alguns traduzem também como o estranho. Numa síntese, é a história de um rapaz que não tinha emoções. Era jovem, era belo, mas não tinha emoções. A sua vida era quase indiferente. Ele não sabia o que era o amor, nem o ódio. Ele vivia, respirava, desfrutava, mas não era com emoção. Quando ele foi para a Sorbonne e se adentrou no templo das letras, da cultura, não teve nenhuma emoção. Voltou à Argélia, a capital, e continuou esse indivíduo que não tinha como expressar sentimentos. Certo dia ele estava numa praia, são muito bonitas as praias da capital da Argélia,
e teve uma discussão com o árabe, matou o árabe, de público, na praia, sem emoção. Então ele soube que sua mãe havia morrido. Ele viajou ao interior e achou curioso. Era verão. O cadáver, bem, ele não gostava da mãe, também não deixava de gostar. Era sua mãe. Ele olhou para ela, mas aquilo era tão monótono. Resolveu ir à matinê. Foi à matinê. E ali encontrou uma jovem com quem sintonizou. Ela era frívola. E ao terminar a matinê, levou-o para o seu apartamento. Depois ele foi para o velório da mãe. E ali ficou, mas sentiu-se cansado e foi dormir. A mãe foi sepultada, ele voltou à capital. E foi convidado pela polícia. E foi ao tribunal. O livro é grandioso pelo momento do tribunal. O seu advogado era um rapaz, não era ainda um advogado hábil, seu defensor. O juiz era um homem desses indignos. Para distrair o público, ele estava fumando charuto em pleno ato de julgamento de vidas. E a cinza do charuto estava crescendo e todo mundo olhava para o charuto para ver a cinza cair. Não, não ia cair, porque tinha um metal para segurar. Era uma artimanha do juiz. Ele também olhou. E então o advogado de defesa disse: peço a pena de morte para este miserável. Imagina, hein? Que a sua mãe estava morta. Ele foi ter relações com uma jovem frívola. Deu respeito à memória da mãe. É um filho miserável. E ele disse: estou sendo julgado porque matei o árabe ou porque eu tive um relacionamento com a jovem na matinê. E então o jovem advogado, ao invés de falar da vida do árabe, claro que não interessava muito, falava da morte da mãe. Ele achou graça e achou tão ridícula aquela acusação que o juiz, no fim, consultou o júri e resolveu aplicar-lhe a pena de morte pela guilhotina. Ele achou interessante morrer pela guilhotina, mas no dia da sua morte, no pátio da prisão, quando foram as testemunhas, e ele olhou a arma de Guillotin, que foi nela guilhotinado, ele sentiu uma coisa estranha. Ele olhou a expressão dos que desejavam que ele morresse. O cesto estava do outro lado, e então veio o carrasco para cobrir a cabeça. Ele disse: não, pela primeira vez eu quero ter emoção, eu quero ver como é que morre, eu quero ver a lâmina. E aí ele descobriu que era uma vida vazia, e olhou para a lâmina e desejou viver. Desejou viver, recordou-se da infância, daquele átomo diminuto. Não era uma criança feliz, não tinha o que lembrar, tudo era vazio na sua vida. De jovem em Paris, na Rive Gauche, em Saint-Michel, não tinha nada. Recordou-se de quando matou o árabe, mas ele matou porque mesmo o árabe lhe disse qualquer coisa. A sua mãe, ele não havia, ela também não se importava com ele. E ele agora desejou chorar. Eu daria tudo para viver outra vez. O carrasco pega-o, ajoelha no chão, ele põe a cabeça no cepo. E então, a lâmina decepa e a cabeça cai com os olhos abertos. O estrangeiro. E Alberto Camus diz que nós somos estrangeiros no país da nossa imaginação, porque temos esvaziado a nossa vida. A mim me perguntam: qual é a minha missão na Terra? Eu não sei. Sei que a minha é amar, mas não é missão, é um dever. E me recordo da notável poetisa chilena, que recebeu o prêmio Nobel com um poema: tudo serve e a natureza. Serve o ar, serve a água, serve a vida,
Servir deve ser o objetivo do ser inteligente. Então, esse poema maravilhoso também eu encontrei de algum modo na roda simbólica do Rotary. Ali tem escrito: quem não vive para servir, não serve para viver. É um pensamento pessimista. Eu escreveria: quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Porque viver, diz a célebre Gabriela Mistral, viver é experimentar o serviço, de estender a mão ao caído, um sorriso a quem chora, uma palavra amiga ao deserdado. É demonstrar que está vivo, que a vida tem uma função. É procurar, acima de tudo, agradecer à vida, com V maiúsculo, a oportunidade de pensar, de elucubrar e perguntar-se: será que a natureza gastou 2.200 milhões de anos para transformar a primeira célula, que era um vírus, em um ser humano tão complexo? Para nada. Para vir o sopro e a ausência de oxigenação cerebral e a parada do tronco encefálico é a morte do organismo por falta de oxigenação. Então, será que a natureza, tão sábia, iria aplicar tanto tempo para nada? Veio então Jesus Cristo à Terra, e esse psicoterapeuta, elogiado pela doutora Hannah Wolff, psicanalista alemã, materialista, que diz: foi o maior psicoterapeuta da humanidade. Enquanto o psicoterapeuta apela para os sonhos, a imaginação inconsciente, para os paralelismos, ele olhava para o indivíduo e penetrava na chaga íntima e perguntava: tu crês que eu te posso curar? A mais avançada psicoterapia da atualidade. Porque só fica bom quem crê na possibilidade de ficar bom. Já que a ciência descobriu que a vida é a mente, e nós somos o que a mente elabora. Se eu cultivo alegrias, eu terei bastante dopamina, que é o hormônio cerebral. Mas se eu por acaso prefiro a melancolia, semear, eu então entrarei em depressão, porque me isolo de todos e me torno um ser que se queixa. É o que hoje chamamos em psicologia a vitimização. Todos nós somos vítimas. Ninguém me compreende, ninguém me quer bem, ninguém tem paciência comigo, nem eu só tenho queixas. Quando o objetivo seria: já que ninguém tem paciência, eu vou tolerar. Eu não posso ser outra, a pessoa não gosta de mim, permito-me a gíria, azar dele, porque eu sou uma pessoa gentil, eu sou uma pessoa agradável, eu sou um bom amigo. Então quem não é meu amigo está perdendo. Certo dia alguém me disse: Divaldo, eu não gosto de você. Eu disse: pena, porque você até que me é bastante simpático. E agora que eu lhe disse que não gosto de você, e por melhor razão eu tenho para gostar, porque você foi honesto. E não pode haver nada melhor do que uma pessoa honesta. Já imaginou se ele tratasse com hipocrisia? Eu acho natural que você não goste de mim. Mas por quê? Porque tem muita gente também que eu não gosto. Só que eu não sou tão grosseiro como você para dizer que não gosto. Eu disfarço. Então eu gosto não gostando. É uma forma de disfarçar. Isso, poxa vida, permita outra gíria. Sabe que eu passei a gostar de você? Nossa, nem piorei quando você não gostava, nem melhorei quando passou a gostar. Porque o problema é seu, não é meu. Então a minha filosofia está no Evangelho de Jesus: seja você quem ama. E se a pessoa não me amar? Azar dela, que perde um excelente amigo. E como a minha vida tem sido muito longa, eu tenho mais de 70 anos, como disse, de convívio com as massas, e já ouvi mais de 2 milhões de pessoas de uma a uma.
Porque 3 vezes por semana eu ouço pessoas. Faz uma fila, senta, vem, conversa, porque está faltando pessoas que tenham paciência de ouvir. Então você sabe, não fique calado. O que o outro quer é conversar. Toda vez você diz assim, porque não diga nada, eu só quero conversar. Botar para fora, fazer catarse. Então eu tenho uma clientela imensa. Depois desse Marquinhos, foi formidável aquele nosso encontro. Qual? Aquele que você ficou calado. Então a arte de ouvir é que está desaparecendo, porque todos temos queixas por dar, não é verdade? Alguém me diz, por exemplo, Edivaldo, eu estou com tanto problema, você imagine, eu estou com dor de cabeça, e para me ver, ele diz assim, dor de cabeça não é nada, e as minhas hérnias, e diz, eu tenho 3, meu filho, sou quase aleijado, eu tinha uma, fui operar, fiquei com 3, olha que maravilha. E agora o médico quer operar novamente. Ele disse que é uma operação invasiva. Eu digo, nossa, deve ser uma coisa que invade muito. E então ele disse, Valdo, você nessa idade é um risco, mas tem que fazer. Se você fizer, você fica bom. Eu perguntei, seu pai, quantos anos tem? É mais moço do que você. Eu digo, o senhor faria nele? Não. Eu digo, por que você quer fazer em mim? Foi o mal que eu lhe fiz para o senhor querer me matar, querendo me salvar. Rimos muito e eu não fiz a segunda, mas as dores foram aumentando. Eu ganhei mais 2, graças a Deus. Então eu fiz isso, fiz aquilo, fiz essa terapia. 18 terapeutas. Quando eu termino, eu estou pior do que antes da terapia. Então, qual é a solução? É a lei de causa e efeito. Estou resgatando. E estou contentíssimo, porque graças a Deus existe cadeira de rodas. Eu posso andar 20, 30 passos daí por diante. Mas assim, está na hora de perder a dignidade. Venha para as rodas. Eu vou para as rodas. E o médico marcou a data. Ele devia estar agora operado. Bem, se não tivesse morrido na mesa de operação. E ele diz, você vai ficar bom, Divaldo. Agora o método extraordinário. Eu vou ser um homem biônico. Ele vai colocar molas, vai colocar aço, vai colocar parafuso. Se algum parafuso enferrujar, faz outra. E tira o enferrujado. Meus amigos, é necessário encontrar o sentido da vida e não se queixar dos acidentes. A nossa vida tem que ter acidentes, estamos vivos. Só acontece em mim porque eu tenho muita saúde. Bom, eu já tive câncer. Bem, eu já tive parada cardíaca. Bem, eu tive asma. Bem, eu tive tudo. Mas o bom é que eu olho nisso e sorrio. E ele diz assim, muito obrigado, meu Deus, podia ser pior. Então um dia alguém perguntou, o que seria pior? Eu ficar paralítico na cama. Já fiquei um pouco. Mas quando eu estava paralítico na cama, não podia levantar. As dores, eu digo, não. Minha mãe era uma mulher notável. Ela sofreu muito, tudo isso, mas naquele tempo era reumatismo. Todo o diagnóstico de dor do osso, reumatismo, artritismo. E ela sofreu de reumatismo, artritismo, olha, tanta coisa. E ria. Então ele dizia assim, meu filho, essa doença é bom para rico, que ele fica na cama todo aleijado. Mas eu tenho que tomar conta de 13 filhos, e aí levando, capengando. E você sabe, eu vou melhorando, vou aqui. Ela fazia fisioterapia, lavando roupa, cozinhando, passando ferro. Olha, ver fisioterapia melhor. Eu fui ao Sara, que é a maior realidade em ossos da América Latina. Foi examinado por um médico gentis. Então, quando eu terminei a primeira sessão, quase que saí de maca. Saí pior. Então, não, para fazer hidroterapia. Fui. A hidro quase me afogou. Quase eu morri da piscina. Ele diz assim, muito obrigado, meu amigo. Você é meu amigo. Então, é a forma como encaramos a vida. Daí, muitas das nossas vidas são vazias. Eu tenho uma amiga da minha idade. Mas mulher nunca tem uma idade física, varia muito. Eu tenho 92, ela é de 1927, mas ela tem 76. É uma coisa extraordinária.
E ela disse, porque você sabe, né, as pessoas da sua idade. E aí eu rio, ela também ri. Deixa pra lá. Mas, Arquivaldo, sabe o que é? Eu queria perguntar a você qual é a minha missão na Terra. Eu sorri, disse assim, venha cá para me dar um abraço. Dei um abraço na veterana da Guerra do Paraguai. Dei um abraço e disse, sua missão, minha filha, é rezar. Porque na nossa idade, nós já morremos. E os jovens têm compaixão de nós. Eu não me deito na vista de um jovem porque ele me enterra. Deixe para outra reencarnação. Mas eu queria de tarde. Pega o rosário e vai lá para Juazeiro do Norte e se abraça ao homem santo de lá. Aos 92 anos, ela quer saber qual é a missão dela. Vidas vazias. Mas nós, será que nós temos nesta, e aqui deve ter um bom número de pessoas com transtorno depressivo, bipolar da afetividade, é um nome tão bonito. Antes era depressão, né? Porque a palavra vem do latim depremeurra. Depremeurra significa puxar para baixo. É o que faz a depressão. A melhor definição que eu já li é de um psiquiatra contemporâneo. Ele diz assim, a depressão é como uma planta parasita. Ela aparece na árvore, um parasita, um pólen, a semente. Então ela vai crescendo, a raiz introduz até a seiva, e aí ela mata a árvore, mata o cavalo, para poder espreender. Arranquemos a raiz do conteúdo depressivo. Se nós temos tristeza, ótimo, é sinal que somos normais. Imagine uma pessoa me engana, eu fico triste, mas não estou depressivo. Se eu ficar triste por mais de uma semana, eu passo a ter sintoma depressivo. Morreu uma pessoa querida, e já dizia Freud, nós temos o direito de conservar o luto por um mês, 4 semanas, é o luto. Mas se é um ano depois, ai, coitado, ele morreu, eu já estou com depressão. Porque transformou uma emoção no estado depressivo de perda de objetivo. A pessoa morreu, a gente vai sentir saudade para sempre. O poeta Stevenson, inglês, escreveu a melhor definição que eu já li sobre saudade. Notem que joia! Saudade é a presença do ser ausente e é a ausência do ser presente. Ele está presente, mas é ausente. Ele está ausente, mas ele está presente em nosso coração. Então vem uma ciência baseada naquele homem Jesus, que disse que a morte é o princípio da vida. A natureza, o Deus, o cosmo, o Jeová, não importa o nome que se lhe dê, não ia aplicar desses 14 bilhões de anos da nossa galáxia, porque o universo é bem mais velho. Já se conseguiu detectar estrelas com mais de 15 bilhões de anos. Então tem que recuar os 14. O Big Bang ainda se ouve o som daquela grande explosão da primeira hora. Mas ela tem uma causa. A teoria é linda. Havia no universo 2 forças que se equilibravam. Uma se potencializou e explodiu. Olha aí o acaso. Mas se havia 2 forças no universo, havia. Não foi casual. Já havia. Não foi o começo aí. Havia. E a mim me impressiona como as mentes eruditas das pessoas não se dão conta de uma coisa tão simples. Certo dia, eu estava divulgando a doutrina na Alemanha e na aula de termodinâmica me foi cedido um espaço na Universidade de Berlim. Quando eu terminei a conferência, veio um professor de termodinâmica e me disse, o senhor conhece a termodinâmica? Eu disse, não, senhor. Eu sou professor primário e eu tenho pouca cultura. Mas o senhor não conhece a segunda lei? Casualmente eu conheço. É a lei da entropia. Tudo para viver gasta energia. Então, quando acaba a energia, desaparece. O Sol
O Sol queima 240 milhões de toneladas de massa transformada em energia. Então o Sol vai morrer. Para que haja luz e calor, ele se consome até virar uma estrela anã e morrer dentro de 11 bilhões de anos. Quando eu contei isso numa conferência, veio uma senhora e me disse: Valdo, é mesmo que o nosso Sol vai morrer? Eu digo: astronomicamente sim. Quanto tempo? 11 bilhões de anos. Eu disse: meu Deus, pobre de mim, que ainda não me casei. Quer dizer, vai ter tempo bastante, 11 bilhões de anos. E então o professor me disse: você crê em Deus? E eu creio sim. Dê-me uma prova dele. Eu disse: não posso. Vê? Eu digo: agora se me permite algo, prove-me que Deus não existe. Não posso, porque então existe. Porque é o enigma. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem descobriu, eu agradeço que me diga. Então, Jesus veio e disse: o Pai, na casa de meu Pai há muitas moradas. João 14 era a expressão desse universo, porque naquele momento se acreditava que os astros eram lâmpadas mágicas que Deus havia posto na noite para dar claridade. Mas ele já sabia que eram astros, e hoje nós sabemos que em nossa Via Láctea existem 200 bilhões de astros, de sóis. Se nós dermos a cada sol 5 planetas, nós teríamos 1 trilhão de astros. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, mas eu vos digo: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém chegará ao meu Pai senão através de mim. Ele era o amor. Eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Foi isso que eu aprendi desde os 4 anos, com essas vozes que até hoje me falam, que até este momento me falam, desses seres que aparecem com vida. Há poucos minutos passava uma jovem, aliás, muito bonita, parabéns, Alagoas. E então ela me disse: eu sou bisneta de fulano de tal. Eu digo: mas ele me apareceu. Chegávamos ao aeroporto, o irmão presidente, a Manucci, e então eu vi entrar os espíritos que me vieram saudar. E um deles me disse: eu sou fulano de tal, eu criei a instituição tal. Aí conversamos sobre o seu avô. Jamais poderia imaginar que ela estivesse em nossa fila. Ele veio antes, desde a hora em que ela imaginou em casa vir, ele, cientificado, veio preparar para dizer: estou vivo. Então são milhares em toda parte do planeta, desde as culturas mais primitivas, do Anthropopithecus até agora o Homo virtualis. Já não somos Homo sapiens sapiens, somos virtualis. Estamos nessa comunicação que transcende a nossa inteligência, na inteligência artificial. Eu pego essa coisinha de nada. Antes eu tinha uma biblioteca, um amigo meu tinha 50 mil livros, e agora, com essa coisinha terrível, ele carrega todos eles aqui no bolso. E eu sei, mas não acredito. E não pode. E ainda mais tem uma tal Siri aqui dentro, que a gente pergunta assim: tudo bem, Siri? Tudo bem. O doutor Ruel diz assim: você quer namorar comigo? Ela deixa de bobagem. Não é que eu acredito, mas não acredito. Deve ter um bichinho aqui dentro que te fala. Essa Siri é terrível. Eu um dia perguntei: você sabe quantos anos eu tenho, Siri? Ela disse: vou ver na Wikipédia. E respondeu. Eu digo: farsante, inveja. Então nós
aprendemos com Jesus Cristo a ciência do amor. Ele não criou uma religião. Ele nos ensinou a amar. Toda religião é nobre. O religioso é que nem sempre é digno da crença que tem. Eu prefiro um ateu honrado a um religioso indigno. Então a religião é a pedagogia que nos facilita entender os vazios existenciais e que nos fala essencialmente da necessidade que nós temos de nos amarmos. Nós olhamos os 1000 anos da Idade Média, a grande Idade Média, à noite, e lembramos da Renascença italiana, da Reforma, da Contra-Reforma, da ciência do século XVII, que se separou da religião. E então Jesus havia dito: eu não vos deixarei órfãos, mandarei um Consolador. E no dia 18 de abril de 1857, apareceu na livraria Danty, em Palais Royal, em Paris, Le Livre des Esprits, o livro dos Espíritos, uma nova era, explicando quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Somos imortais. Aqueles que nos anteciparam esperam-nos, ajudam-nos, irmãos, de acordo com a situação espiritual em que se encontrem. É necessário que hoje, com toda essa turbulência que nos torna instáveis, não é o Brasil, é o mundo estável. A Segunda Guerra Mundial até hoje ainda está matando gente em Hiroshima, em Nagasaki, por causa do plutônio 90, aquela chuva que caiu depois da deflagração da bomba atômica, produzindo leucemia em netos e bisnetos das vítimas daquele agosto inesquecível de 1945. Está então na hora de nós mudarmos o mundo. Quando eu vejo a Síria, a criança síria, que já não tem lágrimas, nessa guerra infame de um ditador apoiado pelas grandes nações da terra, que não tem nada, como pode ter armas? As grandes nações estão brigando lá, utilizando da estupidez deste homem que destruiu as cidades como Damasco, as grandes cidades bíblicas, onde não existe mais nada senão escombros e miseráveis. Como é possível? Ele vai morrer. Por mais que ele viva, ele vai morrer. E deixará um legado triste, como Adolf Hitler, quando disse: o nazismo, a nossa era, o Terceiro Reich, vai durar 1000 anos. Ele disse isso em 1935, numa cervejaria em Munique, quando ele foi eleito o primeiro magistrado da Alemanha. 30 anos depois, suicidou-se. E o nazismo morreu com ele. Essa é a vida. Mas nós temos a promessa do amor de Cristo, mantendo-nos, e dos Espíritos que voltaram através de nós, da mediunidade. A mediunidade não é um tesouro, não é um dom, não é um carisma, é um sexto sentido, como escreveu o grande pai da fisiologia humana, o homem que foi prêmio Nobel de Fisiologia no século XIX. O sexto sentido, todos temos lá. Allan Kardec definiu que todos somos médiuns, com maior ou menor grau de percepção. A mediunidade está centrada na glândula pineal, no sistema nervoso central e nas demais glândulas endócrinas de nosso organismo. Quando a pineal cristaliza-se, transforma em antenas aquela energia que capta, emite e transmite a energia. Então todos somos médiuns, todos somos, na normalidade, seres inteligentes. Os mais, QI Einstein, QI o Corcunda de Notre Dame. Mas também da memória, do sentimento de amor, estão em nós como faculdades orgânicas, mesmo de consequências psíquicas.
Então a ciência espírita veio dar sentido para a vida, a esta lar São Domingos. Eu me lembro desse herói, há 100 anos, pensar na criança de rua, que sempre ouve, pensar no menino em abandono, e erguer naquele casarão extraordinário um lar, cujo efeito nós vimos, e agradeço, comovido, aos flautistas haverem tocado Edelweiss, que é a minha música preferida. Sei que eles me prestaram homenagem discretamente, porque seria muita coincidência tocarem Edelweiss ao princípio de tudo. Então esta é uma nova sociedade. A nossa missão é fazer uma sociedade nova na Terra, e todos estamos convidados. Não censuremos, ajudemos. Não reclamemos, façamos. O tempo que a gente perde censurando, vá fazer para ver como é fácil. Então vamos construir um novo paraíso na Terra, um mundo de regeneração, a que fala Allan Kardec. Esse mundo de amor, de bondade, de ternura, é tão fácil, basta querer. Então eu gostaria de, nessa noite, para mim, inolvidável, dizer a Deus da minha profunda gratidão. Quanto nós somos felizes. E vamos ver quanto nós temos para agradecer e não para pedir. Repitamos a grande declamadora paulista Margarida Lopes de Almeida: Senhor, eu só quero agradecer. E com o pensamento de uma notável escritora baiana, Aurélia Rodrigues, no poema que eu psicografei em Buenos Aires em 1961, dizer: meu Deus, eu gostaria tanto de dizer-te que a vida para mim é eterna, é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos descobrem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, em todas as cores da bênção das flores. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso enxergar. Mas diante da minha visão, eu percebo meu amor saindo da escuridão e encontro aqueles que são cegos, perdidos na multidão, mergulhados na solidão. Por eles eu oro, imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida da outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pela minha faculdade de ouvir, porque eu sei que através dela eu posso sentir. Muito obrigado porque eu posso escutar a voz do boiadeiro, a música dos imortais, a canção popular que desce do morro na praça a cantar. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois dessa prova na vida nova, eles voltaram a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que legisla, pela voz que trauteia uma canção e o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu vejo na terra os que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois de sofrer, eles também vão perceber. Muito obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos
pelas mãos que no seio carregam o filho de um corpo alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar. Diante do meu corpo perfeito eu quero demonstrar, porque eu vejo a terra aleijados, deprimidos, marcados, desesperados, que eu posso andar. Eu agradeço, Senhor, porque eu vejo aqueles que se não podem levantar, e tenho lá um doce ninho. Não é uma mansão, é uma casa no caminho. Não é um duplex, mas é uma casa de amor, porque dentro dela eu tenho o amor de pai ou de mãe, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um gato, de um cão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem o teto para me aguardar, ou uma cama para repousar, eu não reclamarei, porque eu te tenho a ti, e te quero dizer obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, porque creio em ti. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores. Eu sei que um tempo novo vai surgir. Eu sei que tudo isso vai passar. O novo tempo vem trazer mais alegria. Entre os irmãos haverá mais harmonia. Será viver o que existia só em sonho. Pra esquecer um passado tão tristonho. É ter de novo no sorriso da criança um punhado de esperança, um motivo pra cantar. Mundo novo, novo tempo, nova era,
Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Novos tempos. Infelizmente, o programa chegou ao final. Na próxima semana estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Tchau! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição: BL Produções.